Quais são os primeiros sintomas iniciais de quem está sofrendo com insuficiência renal, ou seja, a perda das funções dos rins? Nesse vídeo vou te falar tudo sobre esse tema, é um vídeo muito importante, então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Os sintomas de insuficiência renal, que é a perda da função renal, podem ser variados a depender da causa. Mas esses sintomas que eu vou te falar são muito importantes e muitas vezes são até muito comuns no começo da perda da função renal. A perda da função dos rins, a insuficiência renal, pode levar ao quadro de hemodiálise ou diálise peritoneal, que é o último estágio da insuficiência renal. Esse estágio, não há mais função dos rins para filtrar os componentes do sangue, componentes aqueles que são produzidos pelo metabolismo do corpo e são prejudiciais para o organismo. Quando há iminência de perda da função renal progressiva, alguns sintomas são importantes. Um dos primeiros sintomas são alterações no volume da urina. Isso é importante, pois podem ser tanto alterações com aumento de frequência da urina, ou seja, a pessoa começa a urinar mais, vai mais no banheiro e até mesmo pode ter um alto volume de urina. Entretanto, algumas pessoas mais comumente têm diminuição do volume da urina. Então, esse primeiro sintoma é muito importante, eu quero trazer aqui para vocês alterações do volume da urina. Tanto você urinar pouco ou então urinar em várias vezes ao dia em um volume muito alto, pode ser uma alteração que seus rins estão fracos. Um segundo sintoma das pessoas que têm insuficiência renal é o cansaço. E esse cansaço é um cansaço por dois motivos principalmente. O cansaço da insuficiência renal pode ser por causa que os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que faz a função de aumentar os glóbulos vermelhos. Quando temos a perda da função renal, a eritropoetina, ela diminui os seus níveis no sangue e logo vai fazer com que o paciente tenha anemia. E um dos sintomas da anemia é o cansaço, aquela falta de ar, aquele desânimo para a pessoa fazer as atividades da vida diária. Ela já tem cansaço até mesmo para fazer alguns esforços. É importante que o cansaço, essa fadiga, também não é só por causa da falta da eritropoetina, da anemia, é sim também pelo acúmulo dos excessos das bases nitrogenadas, das impurezas que o rim filtra e não está conseguindo filtrar mais. É importante que esses sintomas sejam bem avaliados, pois a insuficiência renal, ela pode ter sintomas insidiosos no caso de pessoas que estão sentindo cansaço. Então, na triagem que possa haver o cansaço num paciente mais idoso ou no paciente que tem alguma comorbidade, onde os rins podem estar fracos, é uma condição importante, uma reclamação importante que o médico deve avaliar: o cansaço e a falta de ar. Outra condição é a falta de apetite. Muitas pessoas não vão expressar, às vezes, alterações do volume da urina, o cansaço, mas falta apetite. Muitas vezes o paciente, principalmente idosos, começam com diminuição do apetite. Pessoas acamadas, por exemplo, ou idosos que já têm um grau de demência avançado e não conseguem falar dos seus sintomas, queixar-se para os outros familiares ou cuidadores, podem ter a falta de apetite como um sinal importante da perda da função dos rins. Esse sinal de falta de apetite, ele é devido às alterações hormonais e também pelo excesso das impurezas que não estão sendo filtradas pelos rins. E isso reflete no organismo da pessoa, do paciente, fazendo com que ele diminua o seu apetite. Então, a diminuição do apetite, mesmo alimentos que a pessoa gostava muito, é um sinal de alerta para os rins. A pessoa pode ter insuficiência renal, ou seja, pode ter os rins fracos, e esse pode ser um sintoma, um sinal inicial que os rins estejam debilitados. O quinto sinal importante são as alterações na urina, alterações que podem ser tanto na coloração ou na quantidade de espuma.
Uma urina, por exemplo, espumosa, ela indica que o paciente pode ter muita proteína sendo perdida pela urina. A função dos rins estando deprimida, prejudicada, ele deixa passar mais proteínas pela urina, deixando essa consistência e esse aspecto muito espumoso. Então, você urinar no vaso sanitário e a urina estar muito espumosa, pode ser uma proteinúria, que é o termo médico para isso. Ou seja, você está perdendo proteínas na urina e essas proteínas que são perdidas é um sinal de insuficiência renal. Outra condição que pode ter na alteração da urina é o aspecto, a coloração. A coloração vermelhada, a coloração chamada pelos médicos o termo hematúria, ou seja, consistência de sangue na urina, ela pode indicar algum problema, alguma inflamação nos rins que está perdendo a sua função. Glomerulonefrites, que são inflamações nos pequenos glomérulos dos rins, podem fazer a urina vermelhada, a urina com consistência hematúrica, a urina com sangue, ela pode ser um sintoma, sim, que tem algum problema nos rins e os rins podem estar fracos ou levando à insuficiência renal. O sexto sinal é uma condição que às vezes é muito frequente e às vezes a pessoa esquece que pode ser um problema no rim, que são os inchaços nos pés, nos tornozelos e nas pernas. E esse inchaço não é só em uma perna. Geralmente, esse inchaço são nas duas pernas, nos dois tornozelos e nos dois pés. Esse inchaço, ele geralmente não melhora nem com a elevação dos membros inferiores, colocando num patamar maior, na cama, elevado, ou num banquinho os pés, ele geralmente não melhora, porque é um inchaço, um edema que chamamos no termo médico, decorrente do excesso e acúmulo de líquido nessas regiões de maior gravidade, que é as regiões baixas do nosso corpo, nas pernas. E essa situação, ela pode ir piorando, aumentando o inchaço com a piora da função dos rins e principalmente com a diminuição do volume de urina. A pessoa não está conseguindo expelir, eliminar a urina em excesso e aquele líquido que não é filtrado pelos rins, ele acumula nessas regiões. Então, a insuficiência renal pode cursar sim com inchaço nas pernas. O sétimo sintoma que as pessoas podem ter de insuficiência renal, aqueles sintomas iniciais que o rim está perdendo a sua força, a sua capacidade de filtração, é a dificuldade de concentração ou até mesmo as pessoas podem ficar confusas, não saber o local, a data, a hora que está falando coisas incoercíveis muitas das vezes. Alguns pacientes podem ter essa perda de concentração ou até confusão nos casos em que o rim está muito prejudicado e as escórias nitrogenadas, que são aqueles produtos do metabolismo do nosso organismo, que não são filtrados pelos nossos rins, estão acumulando no sangue, fazendo essas diminuições da capacidade de concentração e até mesmo da cognição. O paciente, ele começa a ficar confuso, sem saber onde está, sem saber o próprio nome ou então do nome dos seus cuidadores. A pessoa não sabe a data, o local e às vezes confunde de estar no passado e não no presente. Isso pode acontecer no paciente associado àqueles todos os outros sintomas que eu falei, principalmente naqueles pacientes mais idosos ou até mesmo naqueles pacientes que têm uma perda renal aguda da sua função dos rins. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, medicamentos, de doenças e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdo diário que eu posto aqui para você. E se você quer um conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, torne-se um membro do Doutor Arritmia. Sendo membro VIP Arritmia, você tem acesso a vídeos exclusivos numa área de membros para você. Você vai ter acesso a muitos outros benefícios e aproveite essa oportunidade. O oitavo sintoma que as pessoas podem ter quando estão perdendo os rins é a dor. A dor no lado dos rins, principalmente o paciente que está com uma inflamação ou então uma
pedra, um cálculo renal que faz essa perda dos rins. Algumas vezes, o paciente ele pode ter a dor referida em situações agudas, ela pode ser até bilateral no caso de um paciente que tem insuficiência renal aguda. Ela pode ser mais comum em pacientes que estão perdendo o rim de forma aguda em horas ou dias, mas em insuficiência renal crônica, onde o paciente está perdendo cronicamente, é mais incomum de ver esses sintomas de dor. Geralmente, a dor renal, ela é uma consequência de um cálculo ou uma inflamação dos rins ou da cápsula dos rins. Então, é muito importante saber que pode ser um sintoma, sim, ou um sinal de uma insuficiência renal aguda e procurar o médico para fazer os exames. O nono sinal que você pode ter dos sintomas de perda dos rins, e é uma coisa muito importante que às vezes chega no meu consultório, é a pessoa ter a pressão oscilando e aumentando. O descontrole pressórico que uma perda de função dos rins pode causar, ele é visto no consultório. A pessoa tinha uma pressão normal ou até mesmo bem controlada com os remédios da pressão e fazem com que aumente a pressão arterial gradativamente pela perda da função dos rins. E também, em casos de insuficiência renal aguda, pode ser visto o aumento súbito da pressão arterial, em casos que podem ter até crises hipertensivas, urgências e emergências hipertensivas. Então, a pressão arterial muito elevada, ela pode ser uma consequência da perda de função dos rins. Entretanto, você tem que saber que a causa mais comum que as pessoas perdem a função dos rins no mundo é a hipertensão arterial que não foi controlada. Pessoas que vivem em regimes altos de pressão, 14, 15, 16, 17, 20 milímetros de mercúrio, ou seja, 200 milímetros de mercúrio de pressão arterial, mesmo que não sintam nada, é um fator de risco grave para pessoas evoluírem para a perda dos rins. A hipertensão arterial, os picos de pressão alta, pode ser tanto uma causa como uma consequência da insuficiência renal. É importante que vocês saibam isso. E oscilações de pressão, mesmo que a pessoa não sinta nada, não quer dizer que isso é normal. Eu já falei aqui em vários vídeos e vou deixar um link aqui para vocês sobre os cuidados da hipertensão arterial e essas consequências graves. O décimo sinal das pessoas que estão evoluindo com insuficiência renal, principalmente a insuficiência renal crônica, é terem uma alteração na pele. A pele dessas pessoas, elas começam a ficar descamativas e muito secas. A alteração nessa pele é visível em muitos pacientes que estão evoluindo para a insuficiência renal. Apesar de um aspecto na pele um pouco mais amarelhada, de aspecto palha, ela pode ter uma pele mais seca e também descamativa. Essa é uma alteração que pode ser visualizada nos pacientes que estão evoluindo com perda da função dos rins ou com a insuficiência renal crônica, principalmente nesses casos de insuficiência onde há a perda progressiva da função dos rins. E o último sinal importante que a pessoa pode ter de perda da função dos rins é um sinal até inusitado e pouco frequente, que são os soluços. Pessoas que estão tendo soluços incoercíveis, ou seja, que não passam de forma nenhuma, já foram em pronto-socorro, já tomaram medicamentos para parar de soluçar ou fizeram outras terapias alternativas. Os soluços incoercíveis podem ser uma consequência da perda da função renal. As escórias nitrogenadas muito elevadas, porque os rins não estão filtrando o sangue corretamente, eles fazem com que altere alguns centros da nossa respiração e principalmente nosso sistema autonômico, fazendo com que haja alterações em termos de soluços. A pessoa começa a aumentar os soluços ficando incoercíveis, ou seja, refratários a qualquer tratamento. E quando vamos ver, o paciente, pela história clínica, estava exibindo outros sintomas e sinais que a perda da função dos rins já estava chegando.
Por isso, soluços devem ser avaliados. E não é só a causa da insuficiência renal de soluços, existem outras causas também, como eu já falei aqui para vocês. Soluços inconversíveis podem ser até um infarto diafragmático da parede de baixo do coração, e isso pode ser também causa de soluços. Então, não brinque com soluços. Uma condição que pode acontecer pode ser também um infarto ou até mesmo a insuficiência renal. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito instrutivo para você e eu quis trazer para você um vídeo completo de orientação para os sintomas da insuficiência renal. Sintomas iniciais que podem ser muito prejudiciais para vocês, mas servem de alerta para vocês procurar um profissional especializado. O médico especializado nos rins é chamado nefrologista. É um médico especializado para proteger, diagnosticar e principalmente tratar as doenças dos rins. Eu espero então, se você tem algum desses sintomas, comenta aqui para mim, fale para mim se você já tem problemas nos rins, se você já teve pedra nos rins, cálculos renais ou até mesmo se você faz hemodiálise. É um prazer e uma satisfação atender a todos vocês aqui e agradeço a todo o carinho que eu recebo de vocês. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.